Audiobook do livro Sua Realidade Imortal, por Gary Renard. Capítulo 1. Artem e Purchá. Um bom tradutor, embora também tenha de alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma, de tal modo que retenha o significado original. Um Curso em Milagres, livro-texto. Nos 2 anos, desde que Artem e Purchá se despediram, minha vida havia virado de ponta cabeça. E eu ignorava que isso estava sendo só o começo. Eu não tinha certeza se meus amigos, mestres ascensos, que me apareceram de lugar nenhum, como corpos de ótima aparência, alguma vez retornariam. De fato, a última pergunta que lhes fiz havia sido: voltarei a vê-los outra vez? Ao que Artem respondeu: isso depende de você e do Divino Espírito Santo, querido irmão. Você deveria falar com ele sobre isso, como você deve falar com ele sempre sobre tudo mais. Eu, de fato, falei com o Divino Espírito Santo e pus-me a ouvir. Usei o método da oração verdadeira, que efetivamente é uma forma de aquietação meditativa e união com Deus, que Artem e Purchá haviam me ensinado. Um benefício acessório disso era a inspiração, uma forma de receber orientação pela mente quanto ao que eu deveria fazer ou que decisão deveria tomar. Na última vez em que Artem e Purchá deixaram de ser vistos, ouvi suas vozes combinadas numa única voz, a voz do Divino Espírito Santo. Isso me relembrou uma experiência anterior que tive ouvindo a voz de Jesus, que meus professores usualmente simplesmente se refeririam como J. Ponderando a diferença entre a voz de J e a de outros, eu não conseguia deixar de pensar em Brian Wilson dos Beach Boys. Como músico e admirador de Wilson, eu sabia que ele jamais ouviria sua própria música em estéreo, por ele ser surdo de um dos ouvidos. Então ele só ouvia parte dela. Quando eu ouvi a voz de J, foi como se eu estivesse ouvindo estéreo pela primeira vez. Toda a voz que eu ouvi antes dessa tinha algo lhe faltando, mas a voz de J era cheia, íntegra e completa. Exatamente como Wilson certamente ficaria maravilhado ao ouvir toda a gama de sons de sua grande música. Eu estava espantado por ouvir toda a gama de sons da voz de J, sabendo que era ao mesmo tempo minha própria voz, a voz que fala por Deus. Isso era também o que soavam, combinadas, a voz de Artem e Purchá, e ela permaneceu comigo. Agora eu conseguia ouvi-la com muito mais clareza, e a orientação que recebi não me faltou. Ela nem sempre se ajustava às minhas imagens, mas sempre parecia funcionar de alguma forma que fosse a melhor para todos, não apenas para mim. De fato, isso era a marca honrosa da orientação do Divino Espírito Santo. Ele consegue ver tudo, onde eu só consigo ver uma pequena parte. Então, a orientação do Divino Espírito Santo se torna boa para um e para todos. Isso algumas vezes ficava incômodo. Eu quero o que seja bom para mim e o quero agora mesmo. Mesmo assim, sou forçado a admitir que, em retrospecto, minhas ideias têm falhado e as ideias do Divino Espírito Santo têm dado certo. Além disso, o Divino Espírito Santo já conhece todo o acontecido e eu não. Isso seria como a variante de uma antiga anedota. Se você quer fazer o Divino Espírito Santo dar uma boa gargalhada, basta contar a ele quais são os seus planos. Nota aqui do autor: o Divino Espírito Santo é com letra maiúscula e íntegro. Não é macho nem fêmea, conceito de separação e de seus resultantes opostos, símbolo de dualidade e não unidade. A palavra correta que descreve o Divino Espírito Santo seria então isso. Porém, numa forma artística, Artem e Purchá usaram ele e eu também. Isso deverá ser entendido como uma metáfora, nem literal, nem designativo de gênero. Se houve quem preferisse chamar o Espírito Santo de ela, então, quanto a mim, são mais do que bem-vindos, e fazê-lo mais isso não é em nada mais acertado que usar ele. Voltando à leitura.
Essa minha atitude havia começado a mudar lentamente a partir da minha ida pela primeira vez à conferência anual de um curso em milagres em Bethel, Maine, em outubro de 2001, logo após a tragédia de 11 de setembro. Na década de 1990, eu me havia feito quase um recluso, vivendo no Maine rural, sem muito contato social. Uma exceção a isso foi o grupo de estudo de um curso em milagres que comecei a frequentar em 1993. Uns 6 meses após a primeira visita de Arteng Purchá. Era um grupo pequeno e confortável e que eu frequentaria por 11 anos, fazendo alguns bons amigos, mas sem me desafiar a interagir com pessoas. Ouvi primeiro falar da conferência anual de Bethel em 1993 e me decidi a ir, mas não fui. Também tive a intenção de ir todo ano a partir de 94 até os anos 2000, mas nunca fui. Em 2001, por 9 anos seguidos, me prometendo ir, finalmente consegui. O evento é uma coisa boa. Seria a última vez que a realizariam. Por certo, não há tal coisa a que chamamos acaso. O fato de saber que o meu livro, O Desaparecimento do Universo, estava quase pronto, Arteng e Purchá me haviam prometido mais uma visita pelo fim do ano, combinado com a tragédia de 11 de setembro, haviam iniciado um fogo abaixo de mim. Não sou uma pessoa de alta energia e é sempre bom para mim ter uma motivação extra. Encontrei as pessoas em Bethel, a maioria da área da Nova Inglaterra e de Nova York, como as mais amorosas que conheci até agora. E isso me despertou a vontade de me encontrar com mais estudantes de espiritualidade. Entretanto, falar em público ainda não constava no meu radar. Estando na conferência, também conheci um dos primeiros professores de um curso em milagres, John Mundy. John desempenharia um papel na mudança de minha mente a respeito de falar em público, no tempo em que ele foi uma livraria substituta. Vendendo alguns de seus produtos, ele se tornou a primeira pessoa que eu encontrei e disse que 2 mestres ascensos estavam aparecendo para mim e que eu estava escrevendo um livro a esse respeito. Sua reação não foi exatamente entusiástica, mas também não foi julgadora. Depois de 21 de dezembro, que foi a visita final de meus amigos mestres ascensos, eu dediquei os próximos 3 meses para terminar a datilografia e a leitura da revisão do manuscrito. Meus professores me haviam dito o que fazer com o livro. Essa era a única informação que me deram que, por suas instruções, não estava incluída no desaparecimento. Seu plano não combinava com o meu. Minha ideia teria sido levar o livro a uma editora grande de Nova York, vender milhões de cópias deles por 6 meses e mudar-me para o Havaí. Eles disseram não e me entregaram seu projeto. Eu era muito ingênuo e nada sabia da realidade da edição e publicação de livros ou da política da família dividida, mesmo que na maioria amorosa conhecida como a comunidade do curso que me aguardava. A primeira surpresa agradável viria como resultado de seguir a orientação de meus visitantes. Foi a facilidade surpreendente em conseguir a aprovação de usar o tema de citação do curso, que meus professores disseram no livro pela Fundação para um Curso em Milagres. Fazia muitos anos que um único livro era autorizado a usar tantas transcrições do curso, e eu vi histórias de pessoas esperando por 1 ano para uma resposta e depois receberam um não. Fui a Roskill, New York, algumas vezes para frequentar workshops de Ken Wapnick, o amigo da escriba do curso, Ellen Schuckman, que era agora o principal professor do curso, de quem meus professores falaram no livro, e quem controlava seu direito autoral. Reuni-me com Ken entre uma sessão e outra, fazendo contato com ele, conforme guiado a adotar uma atitude de respeito e cooperação. Ele respondeu com bondade e um bom senso de humor. Mais tarde, em abril de 2002, mandei a Ken um manuscrito que o lesse, aprovasse e autorizasse as citações do curso. A Fundação mandou-me uma carta de permissão para todas as transcrições usadas 1 mês depois. A surpresa agradável seguinte, que viria como resultado de seguir a orientação de meus visitantes, foi a surpreendente facilidade que tive em publicar o livro. Eu era um autor completamente desconhecido, sem credenciais e com uma estranha história a respeito de 2 seres aparecendo para mim no sofá de minha sala de estar. Eu não sabia que não tinha a sorte dos ingênuos no inferno para encontrar um editor na corrente principal, mas eu sabia que me havia sido dito que mandasse o manuscrito para Don Patrick Miller, o único proprietário e único empregado da Fearless Books em Berkeley, Califórnia. Patrick jamais havia publicado um livro de quem quer que fosse, senão seus próprios.
Quando ele leu meu manuscrito, disse: "Penso que você tem algo aqui", e decidiu fazer uma exceção. Em outubro, tínhamos um trato feito. A data oficial de publicação foi 1º de maio de 2003. Apesar de cópias antecipadas a nossos primeiros 100 clientes online houvessem sido distribuídas em março de 2003, esses primeiros leitores compraram o livro baseado nas citações de Patrick havia colocado em seu site na internet. De fato, houve 3 livros que estiveram sendo feitos ao longo de muitos anos, publicados ao mesmo tempo. Além da Crença, O Secreto Evangelho de Tomé, O Código da Vinci, por Dan Brown, e O Desaparecimento do Universo, que alguns leitores começaram a chamar de D.U. Surpreendeu a mim como certas ideias agitavam o inconsciente e depois surgiam à superfície do consciente coletivo quando chegava às horas certas. Esses 3 livros exploraram muito os mesmos temas. A diferença com o D.U. era de que ele continha não apenas ensinamentos de um curso em milagres, que os outros livros não continham, mas também uma clarificação muito destacada desses ensinamentos. Isso foi uma dádiva para os estudantes do longo curso do Um Curso em Milagres, bem como para iniciantes, que assim conseguiram ser introduzidos ao curso por intermédio do D.U., apesar de que a maioria dos iniciantes provavelmente não conseguia apreciar quanto tempo estava sendo economizado para eles por lê-lo. Lembro-me de ter ouvido, há menos de um ano, Doug Hogue, professor da Associação de Pesquisa e Iluminação, dizer a seus estudantes que ler D.U. economizaria 20 anos quando fossem estudar o curso. Dei-me conta de que isso não apenas era verdadeiro, como ficava claro que esse resultado não conseguiria ser alcançado apenas por mim mesmo. Isso evitou que isso me subisse à cabeça. Se eu não era responsável pela maior parte do conteúdo do livro, então não havia qualquer razão para eu me sentir especial a esse respeito. Em outubro de 2002, já tendo um editor, mandei um e-mail a Mandy e lhe contei mais detalhes sobre o livro. Ele nada me respondeu. Aborrecido, eu o perdoei depois de um pouco tempo. Mesmo não perdoando sempre as coisas imediatamente, sempre as perdoava no final. Era essa qualidade de perseverança que me capacitaria a continuar a prática do curso ao longo do que ainda estava por vir. Na primavera de 2003, depois da publicação do livro, recebi um telefonema. Era John Mundy. Ele me disse que estava lendo o livro e sua reação foi: "Oba!". Ele também me disse que estaria vindo para Portland, Maine, para um workshop na Unity Church, e ele pensava que seria uma boa ideia eu ir também. Ele disse que eu não teria de falar mais, que ele me apresentaria ao pessoal e lhes falaria do livro. Fui, e quando John me apresentou, rapidamente me levantei e tímido disse "Alô", e então me sentei, tão rápido quanto me levantei. Essa foi minha primeira fala em público. Fomos jantar mais tarde e John disse: "Você vai ter de estar lá e falar sobre isso, certo?" Eu disse não, eu não pensava conseguir isso. John disse: "Está tudo bem, Gary. Mas, se você não falar, então as pessoas jamais saberão com certeza qual foi sua experiência. Algumas pessoas não terão a certeza se tudo é verdade ou se você fabricou alguma parte disso. Isso me fez pensar. Então, uma continuação da conversa, John me convidou a ir à cidade de Nova York no outono e fazer um workshop que ele dirigiria. Eu quase nem acreditei quando me ouvi dizer sim. Tão cedo quanto me fui naquela noite, comecei a tentar pensar num jeito de sair disso. Eu continuava a não ter nenhuma real intenção de falar diante de pessoas e não fiz qualquer esforço para isso. Também estava procrastinando em dizer a John que eu não queria ir a Manhattan. Então, decidi cuidar do meu problema de procrastinação para conseguir sair dele. Daí, nesse verão, recebi um chamado de Rick Pope, uma mulher de Massachusetts. Ela me disse que estava vindo ao Maine para fazer um círculo de oração em Peaks Island, no mar fora da barra de Portland, Maine. Ela me convidou a vir. Isso me pareceu bem legal, pois o Maine é agradável no verão e eu jamais havia saído numa balsa antes. Vi que trouxe umas 10 pessoas com ela. Então, quando estávamos na ilha, de repente ela disse: "Oi, Gary, por que você não nos conta a respeito de sua experiência com o Artane Purchá?" Eu estivera deixando o Divino Espírito Santo vir e eu estava bem relaxado nessa tarde quente e ensolarada.
Fui em frente e contei para as pessoas no círculo como foi ser visitado por meus professores. Depois, voltando para a balsa, vi que veio a mim e disse: "Você sabe, Gary, você contou sua história para apenas 10 pessoas. Se você consegue contar sua história para 10 pessoas, consegue contá-la para 100 pessoas. Qual é a diferença? Isso é tudo uma ilusão." Vic sabia que eu deveria ir a Nova York em novembro e ela disse: "Digo-lhe uma coisa, você pode vir para um workshop em minha casa. Se você não gostar disso, então não terá de ir outra vez. Mas, pelo menos, experimente ao menos isso uma vez." Eu acedi e disse sim. Pensei, quantas pessoas irão à casa dela? Vic tem uma casa na rua Adams, em Quincy, Massachusetts, do outro lado da rua, onde fica a casa do presidente John Quincy Adams. O meu livro estava sendo lido e fiquei deslumbrado pela quantidade de pessoas que vieram nesse primeiro fim de semana de setembro. Mas o que verdadeiramente me surpreendeu foram as próprias pessoas. Elas eram tão abertas, tão amorosas e tão encorajadoras que quase fiquei embasbacado. Então entendi. Se é assim que isso vai ser, então como vou conseguir perder? Com essas pessoas espiritualizadas, mesmo que me atrapalhe todo, elas vão me perdoar. Apesar de eu ter feito um trabalho bem bom para meu primeiro workshop, eu estava tão nervoso antes de prosseguir que eu disse a mim mesmo: "Eu não quero fazer isso outra vez." Mas algo interessante aconteceu, cerca de 20 minutos depois de eu começar. Fiz o grupo realizar uma forma de meditação que meus professores me ensinaram, que também é uma forma de oração e união com Deus. Depois de fazê-la, senti-me estar ligado a algo maior que eu mesmo. Depois desse ponto na apresentação, era como se eu não fosse mais eu que estivesse fazendo o workshop, mas parecia eu estar me vendo enquanto o Divino Espírito Santo mandava as mensagens através de mim. Então pensei: talvez eu deva deixar o Divino Espírito Santo assumir mais cedo. Na próxima vez que falei, fiz exatamente isso. 2 meses depois, eu estava na cidade de Nova York, o lugar em que pensei que estaria mais nervoso, falando cerca da 4ª vez em público e me sentindo menos nervoso em frente de uma multidão de pessoas como nunca estive. O livro estava ganhando ímpeto, vendendo cópias todo mês mais do que o anterior. A venda ainda não era enorme, mas estava começando a ser notado e mais convites para falar chegavam. Eu não sabia ainda quão longe eu queria que isso fosse. Eu só ia querer falar algumas vezes, ou será que eu ia querer levar isso a sério de fazer mais e mesmo começar a viajar para longe? Ainda não havia voado para parte alguma. Apenas fui de carro a alguns lugares na Nova Inglaterra e uma vez para Nova York. Eu sabia que me encontrava numa encruzilhada. Daí, em 20 de dezembro de 2003, encontrei-me outra vez em casa de Vic Pope, desta vez para uma festa de Natal. Fui com Karen, minha mulher há 21 anos. Passamos a noite lá e então no dia seguinte, 21 de dezembro, preparado para guiar de volta para casa, eu disse a Vic: "Sabe de uma coisa? Tenho a sensação de que algo está para acontecer." Ela respondeu: "Eu sinto isso também e tenho ideia do que seja isso." Não havia necessidade de dizer mais nada. Tarde daquela mesma noite, eu estava sentado na sala de estar do mesmo apartamento em Auburn, Maine, onde Artem e Purcell estiveram em sua última visita. Tendo me mudado para lá, da casa de Portland Springs, onde suas aparições começaram há 11 anos atrás, mesmo dia do calendário, senti uma presença na sala. Tive de me virar para a minha esquerda, porque o sofá apontava para a mesma direção da cadeira onde eu estava no sentido do aparelho de TV. Olhei para lá e me tornei estático à vista de meus 2 amigos, sentados ali, no mesmo sofá em que se sentaram por quase todas as suas visitas. Exclamei: "Artem e Purcell!" E daí corri para lá e os abracei a ambos. Não havia me dado conta até então que essa estava sendo a primeira vez que toquei Artem no homem, mesmo apesar de ter tocado Purcell na mulher uma vez antes. Eles se mostravam os mesmos de sempre. Minha linda Purcell e aquele cara. Achei que havia sido interessante que eu de fato não os viria, porque compreendi que isso também fora assim durante a primeiríssima visita que me fizeram, há 11 anos atrás. Sentei-me, joelhos em tremedeira, pela grata emoção em vê-los. Purcell então começou a falar. Palavras de Purcell. "Alô, querido irmão, como tudo vai?
Alguma coisa interessante aconteceu desde a última vez que nós vimos você? Estou só brincando, você sabe que estamos sempre a par de tudo o que você faz. Artem: sim, por exemplo, você exatamente agora estava lendo a respeito do cara na Alemanha que matou alguém e depois o comeu. Essa é uma grande história lá. Ele está sendo acusado de canibalismo e agora o estão pondo em julgamento. Gary: é isso, nada melhor que um almoço grátis. Porchat: estou contente em ver que suas tendências a sabichão não estejam completamente curadas. Vai precisar delas até quando terminarmos nossos papos com você. Gary: é mesmo? O que vocês têm em mente? Tudo a seu tempo, Gary, diz Artem. Gary continua: esperem, deixe-me ligar o gravador. É tão formidável ver vocês, caras. Mal consigo crer nisso. Mesmo assim, eu tinha uma sensação disso acontecer, sendo o nosso aniversário e tudo mais. Porchat: nós sabemos, então vamos tratar do que temos de fazer exatamente como antes. Voltamos para, por assim dizer, dar palmadinhas no ombro das pessoas, mesmo que para alguns isso possa parecer o mesmo que receber toques no ombro com um marrão. Há uma razão importante para isso. Queremos ajudar a manter as pessoas focadas. Isso é por aplicar o perdão avançado ou quantum, que explicaremos para que você consiga, mais rapidamente, experienciar sua realidade imortal. Estamos aqui para instruí-lo em como romper o ciclo repetitivo de nascimento e morte de uma vez por todas. E isso é tudo? Estava esperando conseguir aprender a medir minha consciência, pergunta Gary. Artem: você está fazendo graça, mas o que você disse agora é uma das razões que estamos aqui. É importante destacar que a atenção das pessoas está sendo desviada por coisas que, como iscas, podem parecer fascinantes para elas, mas que realmente são apenas colocadas ali para desviar sua atenção e seu conhecimento do que seja importante para seu despertar do sonho, e em vez disso, pelo contrário, atá-las a coisas que apenas as manterão cada vez mais apegadas aqui. Porchat: vamos aprofundar isso mais, mas para começar, destacaremos que a maioria dos estudantes espirituais despende a maior parte de seu tempo na fase de reunir informações. Isso é encorajado pela crença de que quanto mais informação espiritual coloquem em suas cabeças, mais iluminados ficarão. Então, eles pulam por aí de uma coisa para outra, lendo dúzias de livros sobre diferentes temas espirituais. Durante nossa primeira série de visitas a você, referimos-nos a isso como a fila do buffet especial. Nada há de errado em aprender informações. De fato, isso dá às pessoas um pano de fundo, um estofo necessário e útil. O problema é que as pessoas fazem do fato de reunir informações um ídolo, e como todo ídolo é falso, isso não os leva a parte alguma. Isso é um engodo, um truque, uma cenoura na ponta de uma vara. É por isso que o que é realmente importante não é o que você sabe, mas o que faz com o que sabe. Em termos de apresentar seu desenvolvimento espiritual, o que realmente importa é a fase da aplicação. Em algum ponto, o estudante e o professor espiritual sério terão que tomar tudo o que ele ou ela haja aprendido e efetivamente aplicá-lo generalizadamente em toda pessoa, situação ou evento que surja diante de sua face algum dia. Isso se aplica a tudo e usualmente isso não é um mistério. O que quer que seja que esteja ocorrendo em sua vida. Essa é a lição a qual o Divino Espírito Santo quer que você aplique os ensinamentos e o grande instrumento de salvação é o perdão. Mas, como você sabe, esse não é o gênero antiquado de perdão. Esta não é a espiritualidade de seus pais. Este é um jogo novo, um novo paradigma. É unicamente por meio da aplicação disciplinada do que aprendeu que o praticante consegue entrar na gloriosa fase da experiência. Eu lhe garanto, querido irmão, que a experiência é a única coisa que alguma vez tornará você feliz. Palavras jamais farão isso. Conceitos intelectuais, teologia, especulação filosófica, esqueça-se disso tudo. Em um curso em milagres, que como você sabe é J, nosso símbolo em idioma ocidental para Yeshua,
falando a palavra de Deus, que diz: palavras não são senão símbolos de símbolos, então estão assim duplamente afastadas da realidade. E daí você pensa a respeito disso. Como é que um símbolo de um símbolo duplamente afastado da realidade alguma vez vai conseguir fazer você feliz? Não. A única coisa que fará você feliz é a experiência do que realmente você é. O que verdadeiramente satisfará você não é um símbolo de realidade, mas uma experiência de realidade. Num ponto daquele mesmo curso, J está falando a respeito de todas as perguntas que as pessoas têm, e ele faz esta declaração extraordinária. Abre aspas. Não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Busca somente isso e não deixes que a teologia te atrase. Fecha aspas. Essa experiência vem como resultante da permissão dada à mente para ser treinada pelo Divino Espírito Santo a pensar e ver os outros como ele os considera e vê. Mas isso requer um bom sistema, como o budismo ou um curso em milagres para avançar na estrada para conseguir chegar lá. Deixada entregue aos seus próprios meios, a mente não consegue ser curada. Como J também diz em seu curso, abre aspas, uma mente sem treino nada consegue realizar. Fecha aspas. Essa é uma declaração e tanto, porque ela afirma que 99,9% de todas as pessoas na Terra nada estão conseguindo. Até que a mente seja treinada, você fica apenas girando suas rodas em falso. Gary: é isso. Eu me dei conta mais e mais quão importante é o caderno de exercícios do curso a esse respeito, e creio que também me dei conta de que não importa o que sobrevenha, tudo tem sempre o mesmo propósito, que é o perdão. Não quero dizer com isso que eu o faça de pronto. Não o faço, mas faço-o sempre. E quanto mais cedo o faço, menos sofro. Seja, por exemplo, falar em público, que nunca pensei que falaria. Eu estava realmente nervoso a esse respeito, mas por deixar que o Divino Espírito Santo me ajudar, comecei a me dar conta de que eu não estava nervoso pela razão que pensei. É como diz o curso, nunca estou transtornado pela razão que penso. Artem: isso está correto, sabichão. Todos têm sempre medo de algo neste mundo. E mesmo que isso possa parecer difícil às pessoas acreditar, porque para elas isso é inconsciente, todos os temores que as pessoas têm conseguem ser detectados diretamente no nível da mente inconsciente por causa do medo que sentem de Deus, resultado de sua crença na aparente separação dele e da culpa inconsciente aparentemente sentida que resulta desse medo. Palavras de Gary: veja bem, isso quer dizer que vamos fazer um outro livro? Porque se formos fazê-lo, há pessoas que possam não entender o que você acabou de dizer. Artem: bem, por que então você não nos dá uma pequena revisão então? Conte-nos os ensinamentos numa casca de nós para que tanto os praticantes não iniciados e os experimentados tenham uma ideia melhor do que estamos falando. Você consegue fazer isso? As coisas estão indo muito bem em suas falas, assim como para o desaparecimento do universo até agora, certo? Gary: sim, tudo está sob controle. Erros foram cometidos, mas outros foram apontados como culpados. Estou brincando. Mas não sei se eu deveria avançar mais nessa coisa de falar. Quero dizer, eu fiz o que queria fazer. Fui lá mesmo em Manhattan e disse que isso é a minha experiência. O livro é apenas a forma pela qual ela aconteceu. As pessoas podem acreditar nisso ou não, mas se não acreditarem, pelo menos não será porque não lhes contei. Puxa, temo que suas lições de perdão estejam apenas começando. O que será se eu lhe disser que, a partir do fim de fevereiro, você vai começar a voar mais de 100 milhas por ano para ensinar espiritualidade? Gary: eu diria que você está brincando, certo? Artem: isso será o melhor que posso lhe dizer, irmão. Incluindo você mesmo, você conseguiria contar em 2 dedos de uma mão o número de pessoas que estão lá na estrada ensinando com apuro essa mensagem. Mas não pense que se trata realmente disso. Ao mesmo tempo em que você esteja viajando e falando, queremos que cumpra seu real encargo, que é o perdão. Puxa,
Você está disposto a proceder drásticas mudanças em seu estilo de vida pessoal, sabendo que não importa como as pessoas aparentem, essas aparências são apenas um truque para convencê-lo de que seja um corpo e então perdoar isso? Não, diz Gary. Artem, bem, nós sabemos melhor. Então ponha seus assuntos em ordem, amigão. Vamos ter uma boa rodada chegando por aí. Até agora, que tal aquela revisão de que falamos? Gary, que tal esses que já sabem esse troço, não seria repetitivo? Purchá, não se esqueça de algo que lhes contamos na primeira vez que nos encontramos. Repetição não apenas é certo fazer, ela é obrigatória. Você não consegue ouvir ideias certas além da conta. Leva tempo para que elas mergulhem nos profundos vales de sua mente inconsciente. Nós já dissemos que não é o volume de informação espiritual que você põe na mente que determina quão iluminado você esteja, e isso é verdade. Entretanto, ao mesmo tempo, providos por conhecer a metafísica de um ensinamento como um curso em milagres, os antecedentes conseguem ajudar você a tomar a decisão de aplicar o que você sabe, que é a parte mais importante da aplicação. Uma vez haja entendido a verdade, então lembrar-se dela quando o troço bate no ventilador é a parte árdua. Se, quando você adquire o hábito de se lembrar da verdade em situações difíceis, isso se torna como uma segunda natureza para você aplicá-la. Quando isso vem a você, você estará progredindo anos-luz em direção à experiência do que estamos falando. Como o curso se refere a isso? Essa é a experiência no sentido da qual o curso está dirigido. Gary, tudo bem. Posso lhes contar uma piada antes? Gosto de contar piadas em meus workshops. Artem, você foi a Manhattan no mês passado. Conte-nos aquela piada de Nova York que você gosta. Sem problemas, diz Gary. Um budista está andando no Central Park. Vai até um vendedor de cachorro-quente e diz, faça-me um com tudo. O vendedor dá ao budista um cachorro-quente e depois que o budista paga por ele, pede seu troco. Mas o vendedor de cachorro-quente lhe diz, mudança vem do interior. Purchá, você ganha uma boa risada com essa? Gostamos que você mantenha um bom senso de humor em suas apresentações. Isso é importante, lembrar-se de rir. Lembre-se do que J disse no texto. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se sorrateira uma ínfima ideia insana, da qual o Filho de Deus se esqueceu de rir. Livro-texto, Um Curso em Milagres. Gary. E, por certo, essa ínfima ideia insana é o pensamento de que conseguiríamos uma identidade individual e com isso ficaríamos separados de Deus. Então, para essa revisão que vocês pediram, o curso é um documento espiritual de 3 livros em um, que inclui um texto, com toda a teoria do que ensina, um caderno de exercícios para estudantes, com um programa de 1 ano de estudo, que frequente as pessoas levam mais do que 1 ano para fazer, que treina o estudante a aplicar o curso para a vida do dia a dia, acrescido a um manual para professores, com reforço de tudo que foi ensinado, contendo uma explicação de termos, esclarecendo termos que até ali não havia ainda sido explicados. O curso foi dado por J num período de 7 anos e meio para uma médica psiquiatra pesquisadora na cidade de Nova York, Ellen Schuckman. Ela tomou nota de tudo que J disse a ela em seu caderno de notas de taquigrafia, ditando-o depois, paulatinamente, dia a dia, ao seu colega Bill Tedford, que o datilografou integralmente. Caras, quando vocês apareceram para mim, vocês me deram, por meio de seus ensinamentos, uma visão diferente de J de 2000 anos atrás, cujo nome verdadeiro era Yeshua, um rabino judeu que nunca teve a intenção de iniciar uma religião. A partir daí, comecei a ter lembranças próprias. Quando vocês me falaram a respeito de minhas vidas passadas, descobri que isso disparava gatilhos de mais lembranças dessas existências passadas. Nas semanas e meses seguintes às conversas, por exemplo, vocês me disseram que há cerca de 1000 anos atrás eu era amigo e estudante de um índio americano iluminado, conhecido como o Grande Sol. Isso fez surgir sentimentos, memórias e visões dessa minha existência como um índio em Cahokia. Cahokia se situa hoje em Collinsville, Illinois, e representa a mais sofisticada pré-história da sociedade nativa americana ao norte do México.
Até mesmo me lembrei que deveria colocar a acentuação tônica na terceira sílaba, quando pronunciasse o nome Cahokia, em vez da segunda sílaba. É a maneira que brancos a pronunciam. Está correto, diz Artem. Nós a pronunciamos de maneira moderna, mas, falando com você em inglês e agora, mas você a pronunciou exatamente da forma que um índio de 1000 anos atrás a pronunciava. Gary, e quando você me contou quem eu era há 2000 anos com J, isso também disparou gatilhos de mais memórias daquele tempo. Puxa, você pode nos contar disso mais tarde, porque queremos a revisão agora mesmo. Mas como isso fez você se sentir, descobrir que você foi São Tomé a esse tempo de J e que eu sou você no futuro? Gary, eu sei que você sabe a resposta a isso e que está apenas me fazendo perguntas retóricas. Você sabe tudo. E eu ainda não consigo crer que estejam de novo aqui. Mas quando eu descobri quem eu era no tempo de J, me senti realmente bacana por uns 2 dias. Quero fazer isso realmente, quero dizer, isso realmente foi uma sensação legal. Mas então, depois de algum tempo, você se põe de pé e se dá conta de que você tem a mesma porcaria bem diante da sua cara. As lições de perdão estão ali mesmo, na sua cara, e não importa quem você ou foi em outra existência. Você tem sempre de escolher perdoar o que quer que seja que esteja acontecendo agora mesmo. Puxa, muito bom, querido irmão. Todos, de certa forma, foram em alguma existência na aparência enormemente famosos e importantes, e todos foram alguma outra vez a escória da terra. Isso é dualidade. O que importa agora é cumprir seu encargo de perdão sem tardança, sem falta. Essa é a saída. Mas não se trata do perdão velho, de forma alguma. Você se importa de explicar o porquê disso? Gary, vou explicar o melhor que consigo. Darei algumas informações agora como revisão e deixarei as memórias específicas de vidas passadas para mais tarde. Antes de tudo, como um rabino e um místico, J entendeu bem os ensinamentos do antigo misticismo judaico. Entre esses, seria a ideia de que o céu é a proximidade com Deus e o inferno é o distanciamento de Deus. Mas J, sendo um cara do gênero intransigente, não parou por aí. Para ele, o céu não era apenas a proximidade com Deus, seria a unicidade com Deus. De fato, isso seria a perfeita unicidade com Deus. E inferno não seria apenas o distanciamento de Deus, mas seria qualquer coisa que o levasse a estar separado de Deus. Isso reduz tudo a 2 escolhas distintas, e apenas uma delas é real, porque perfeita unicidade não consegue ter um contraponto, ou então ela não seria perfeita, ou seja, não seria de Deus, onde só há perfeição. Então, para J, Deus é imutável, perfeito e eterno. E para J, Deus é sinônimo de espírito, porque nada do que ele faz conseguiria ser diferente dele, ou senão não seria perfeito. E além disso, para J, se Deus conseguia fazer algo que não fosse perfeito, então ele próprio, também ele não seria perfeito, seria? Além disso, para J, o espírito não envolve, ou então não era perfeito e completo, imutável e eterno, não seria Deus. Além disso, com certeza, Deus não é ele ou ela, e estou usando linguagem bíblica como o curso a usa. Eu poderia chamar a Deus isso, mas exatamente essa forma não faria qualquer pessoa inclinar-se necessariamente por nenhuma delas. Então, de imediato notamos 2 coisas a respeito de nosso amigo J. Primeiro, ele é intransigente. Segundo, não importam quão complicadas podem parecer as coisas, há sempre apenas uma de 2 coisas entre as quais escolher, e só uma delas é real. A outra escolha seria uma ilusão, que foi ensinada pelos hindus e budistas muito antes de J, mas ele elevou a alternativa da escolha para uma versão impecável de um Deus que realmente é perfeito amor, em vez de um Deus conflitado e imperfeito. Depois disso, você tem de se lembrar que J era do Oriente Médio. Ele deveria conter em si mais tendência para oriental que para ocidental. Então, ele certamente era familiarizado com os ensinamentos do budismo. Ele conheceria a respeito do conceito budista de ego. Ele entenderia a experiência que há unicamente um ego, se mostrando como muitos, o que os hindus chamam de mundo da multiplicidade e os budistas chamam de impermanência.
Então, há sempre um de nós que pensa que esteja aqui e esse sou eu. Não há realmente ninguém mais. Não há ninguém lá fora. Só há a aparência disso. Isso é um truque. A parte consciente da mente olha para fora e vê todo gênero de separações, corpos e formas diferentes, mas isso é uma ilusão. E a parte inconsciente da mente, cuja maior parte fica oculta, exatamente da maneira que um iceberg fica oculto sobre a superfície da água, sabe que há real e indubitavelmente apenas um de nós. Tempo e espaço e diferenças se tornam, para todos, na continuação do aprendizado da realidade, inverdades, apesar das aparências. A razão pela qual tudo é conectado entre si é porque há apenas uma única ilusão, assim como há apenas um único Deus. Mas Deus nada tem a ver com a ilusão. Isso foi uma falsa assunção por parte das pessoas. As pessoas, a partir daí, fizeram um Deus à sua imagem, que foi como eles criam a si mesmos serem. Mas, originalmente, Deus nos fez à sua imagem, perfeita, inocente e una. A unicidade que existe na ilusão é uma unicidade de imitação, porque o ego tenta ser um mimo pantominando Deus. Hoje em dia, físicos quânticos estão confirmando que tempo e espaço são apenas também ilusão. Passado, presente e futuro, todos ocorrem juntos, simultaneamente. Somos, de fato, seres não locais, tendo uma aparente experiência localizada. Pode parecer que você esteja lá e eu aqui, mas isso é, na realidade, uma mentira. Espaço é apenas uma ideia de separação, como é o tempo. Nós dividimos o tempo e o espaço para fazer com que se pareçam como distanciamentos e intervalos diferentes de tempo e de lugares distintos, quando isso realmente é todo fabricado, pois tudo é o mesmo, mesmo que aparentemente sem disfarces diferentes e distanciados, por tudo ser uma ilusão baseada no pensamento de separação. Apenas que os físicos não sabem essa parte ainda. Eles apenas sabem que a nossa existência é uma ilusão quando comparada com a maneira que as coisas são realmente, quando você as vê bem mais de perto. Eles não têm todo o quadro disso ainda. Ciência e espiritualidade não se encontram ainda, mas estão chegando lá. Por exemplo, eles sabem que se eu olhar para uma estrela que esteja afastada a 20 bilhões de anos-luz da Terra, eu provoco instantaneamente que ela mude no nível subatômico. Como é possível isso? Isso é porque a estrela que vejo não está realmente afastada 20 bilhões de anos-luz. Ela está, na realidade, em minha mente. Ou, mais precisamente, isso é uma projeção de minha mente, e ela não é nem mesmo matéria, até que eu olhe para ela ou a toque. Ela é energia, que realmente é só o pensamento humano, pelo que a energia não consegue ser destruída. E matéria é apenas uma forma diferente de energia, de pensamento retornando à energia e daí sendo reciclada por chá. E como Jota fez há 2000 anos atrás, usando tudo do conhecimento místico budista e judaico que combinam com os descobrimentos dos físicos de hoje? Gary. Bem, ele concluiu algo que as pessoas ainda não entendem, mesmo até hoje, com todos esses avanços no conhecimento, inclusive psicologia, que é isto. Se há realmente apenas nós aqui, e se a parte inconsciente da mente sabe disso, então o que estamos fazendo quando nos pomos a julgar e condenar? O que quer que seja que pensamos julgar e condenar a respeito dos outros é exatamente o mesmo que mandar uma mensagem diretamente para nossa própria mente inconsciente de que somos merecedores de julgamento e de condenação. O que quer que seja que pensamos a respeito dos outros é o mesmo, realmente, que mandar uma mensagem a respeito de nós mesmos para nós mesmos. Então J decidiu que se há real e unicamente só um de nós que pensa estar aqui, e se sua mente inconsciente sabe disso, então ele iria seguir, ao longo da existência, vendo todos como sendo o que eles realmente são, que é espírito perfeito, em vez de os ver como corpos, que é realmente apenas a falsa ideia de separação. Ele iria ver a todos e a cada um como sendo o Cristo, puro e inocente. Ele pensaria deles como sendo o que eles realmente são, imortais, invulneráveis e algo que não consegue nem mesmo ser tocado por nada nem ninguém deste mundo.
Então, a chave para a iluminação repousa num segredo que poucas pessoas alguma vez tomaram conhecimento, mas que J sabia muito bem. A maneira pela qual você experienciará e sentirá a respeito de você mesmo não é absolutamente determinada pelo que as outras pessoas veem em você ou pensam a respeito de você. A maneira que você experiencia e se sente a respeito de você é, em verdade, determinado por como você olha para eles e pensa a respeito deles. Em suma, isso é o que determina a sua identidade. Você se identificará a si mesmo, quer seja como um corpo ilusório e inexistente, ou como espírito perfeito, real e verdadeiro, ou como dividido ou integrado, dependendo de como você vê todos e cada um dos outros. E uma vez tendo entendido isso, eu penso e creio que você, a partir de agora, vai querer tomar muito bom cuidado de como pensa e o que pensa a respeito de outras pessoas. Por chá, você nos homenageia como professores. E por certo, você sabe quem era nosso professor. Por favor, continue. O quê? Vocês querem que eu faça o discurso completo? Por chá, nós temos muito a dizer, inclusive a contribuir para essa revisão. Gary continua. Devo desejar que assim seja. Falando nisso, por causa da forma que nossas conversas anteriores tomaram, estive pensando. Eu tive muita coisa pessoal no outro livro. Não me importo de falar a respeito de minhas lições de perdão pessoal, mas um casal de pessoas que mencionei na narração não ficou muito entusiasmados pelo fato de ter me retratado como os perdoando. Há sempre dois lados em cada história. Isso é dualidade, certo? No entanto, tudo o que consigo fazer é apresentar a minha experiência. Você tem algum conselho para mim de como falar a respeito de coisas pessoais? Por chá. Não fique apreensivo, Gary. Por causa da direção que sua vida está tomando agora, estaremos conversando sobre as suas lições de perdão profissional mais do que os pessoais. Tudo vai funcionar bem. Confie em nós. Você gostaria de continuar com nossa revisão? Gary responde. Você pediu isso, mas tenho de dizer, você está mais bonita que alguma vez aparentou ser. Diga-me algo só entre você e eu. Seria incesto fazer amor com seu futuro ser? Por chá responde. Não, mas isso seria estranho. Por favor, prossiga. Gary continua. Muito bem, aceito a dica por enquanto. Continuando, toda vez que J perdoou ele, de fato rejubilava-se consigo próprio. Dá para você entender o sentido maior disso? Pergunta Artem. Entendo, diz Gary. Ele estava, em verdade, indo de uma experiência de separação para a integração. E a palavra santo, do latim sancire, tornar inviolável. Inviolável, por sua vez, é íntegro. Então, sair da separação é entrar na integração, na inviolabilidade, no santo, como ele disse no Evangelho de Tomé. Sou aquele que veio do que é inteiro, fui dado das coisas de meu Pai. Portanto, digo-vos que se um for inteiro, esse será tomado pela luz, mas dividido será tomado pela falta dela. Então, você não consegue ter ambas as maneiras. Você não consegue ser só um pouco inteiro. Sua lealdade tem de ser indivisa, senão você está dividido. Não importa quão complicadas as coisas aparentam ficar, só há realmente duas escolhas. Uma é por inteireza ou sacralidade, inviolabilidade, atributo do que é uno e perfeito. É por isso que a antiga oração dizia: o Senhor nosso Deus é um. A outra escolha é por qualquer coisa que não seja perfeita unicidade, que é a divisão. Não há como apartar-se disso. Então, J perdoou completamente o mundo. Seu amor e perdão eram totais e todos abrangentes. Ele sabia que se você parcialmente perdoa o mundo, então você será parcialmente perdoado, o que significa que permanece dividido. Mas se você perdoa por completo o mundo, então você será completamente perdoado. Assim, o grande ensinamento de J e do Divino Espírito Santo é pelo perdão, mas no sentido quântico, mais do que no feitio fora de moda newtoniano, perdão no feitio de sujeito e objeto. O perdão fora de moda diz: muito bem, estou perdoando você porque sou melhor que você. Você realmente fez isso e você é realmente culpado, mas vou tirar você do gancho. Mesmo assim, você ainda vai para o inferno. Tudo o que isso faz é manter os cordéis da crença em separação, do que realmente temos a nosso respeito, reciclado em nossa própria mente inconsciente. Isso não é realmente perdão.
J, por outro lado, sabia a respeito da profunda e inconsciente culpa que está na mente de todos e cada um de nós, cobrindo a aparente crença de separação original de Deus e de que há um tipo diferente de perdão, que é o caminho mais rápido de desfazê-la, o equivalente de desfazer o ego. Penso, diz Artem, que talvez você deva explicar isso um pouco mais, talvez com uma versão expedita da história da criação equivocada para destacar de onde veio essa culpa. Além do mais, você não consegue romper o ciclo repetitivo de nascimento e morte e parar de comparecer à fila da reencarnação enquanto essa culpa inconsciente permanece em sua mente. Gary, por certo, mas faça-me um favor, conte-me mais sobre a respeito da ideia de isso tudo ser um sonho. Nas poucas aparições que fiz, recebi mais perguntas a esse respeito e eu ainda não consigo crer que vocês estejam aqui. Porchat continuou. Nenhum de nós está aqui, Gary, nem você, como você sabe. Então, falemos sobre o sonho. Digamos que você seja um dos pais e você tem uma filha de 4 anos, que está na cama à noite e ela está sonhando. Você dá uma espiadela sorrateira nela para ver como ela está e consegue saber que ela está sonhando. Ela se agita e se vira um pouco, e você consegue ver que ela está desconfortável. Para ela, o sonho se tornou sua realidade. Ela reage às imagens no sonho como se elas fossem reais. Agora, você não consegue ver o sonho. Por quê? Porque o sonho não está realmente lá, e sua filha de 4 anos nunca realmente saiu da cama. Ela continua a salvo, em casa, mas ela não consegue ver isso. Isto está fora de seu conhecimento, e o sonho em sua mente se tornou a sua realidade. Você a quer despertar para que ela não sinta mais medo, então o que faz? Você vai a ela e a sacode com força? Não, porque isso a assustaria ainda mais. Então você a desperta quieto e gentil. Talvez você sussurre a ela coisas como: olha, isso é apenas um sonho. Você não tem que se atormentar. O que você está vendo não é verdadeiro e todos os problemas, todas as perturbações, todos os medos e as dores que você sente são realmente apenas, de certa forma, bobas, porque não há necessidade delas. E elas estão ocupando lugar dentro de um sonho em sua mente que na realidade não existe. Elas são o produto das mesmas ideias bobas que produziram o sonho em primeiro lugar. E se você consegue ouvir a minha voz neste momento, você já está começando a acordar. Isso é assim porque a verdade, graças a Deus, consegue ser ouvida no sonho. Lembre-se, a verdade não está no sonho, mas ela consegue ser ouvida no sonho. Sua criança de 4 anos ouve você e começa a relaxar. Ela desperta, lenta e gentilmente. Seu sonho se torna mais feliz. E daí, quando finalmente desperta, vê que ela nunca deixou sua cama. Ela estava de fato em casa todo o tempo. O lar continuava ali, mas havia ficado fora de seu conhecimento. Quando a atenção retorna, ela desperta. E o fato de que ela esteja em segurança em casa se torna sua realidade novamente. Você sabia que ela esteve ali todo o tempo. Não houve necessidade de ver seu sonho ou de reagir em relação a ele. E onde fica o sonho quando ela desperta dele? Gary. Em parte alguma. Ele desaparece porque jamais esteve realmente ali, de nenhuma forma. Ele pode ter parecido real e ser sentido como real, mas não esteve jamais realmente lá. As imagens que vemos em nossos sonhos à noite são projeções da nossa mente. Estamos vendo-as como apenas uma parte da nossa mente, e elas efetivamente estão sendo projetadas por uma outra parte de nossa mente, mas essa parte se mantém oculta. Muito bom, diz Porchat. Como você mesmo disse, isso é um truque, e aqui fica a parte divertida. Quando a criança de 4 anos desperta do sonho, isso fica sendo apenas mais um sonho. E quando você despertou esta manhã em sua cama, essa foi apenas outra forma de sonhar. Trata-se de uma função de níveis que não existem na realidade do espírito puro. De fato, você poderia dizer que a razão pela qual esse sonho dá a sensação de ser mais convincente do que seus sonhos noturnos é para convencer você com ênfase da efetiva realidade deles aqui, mas onde você realmente está, no céu, permanece fora do seu conhecimento. E convincente ele é, mas não está realmente lá. E as pessoas que você pensa que estejam lá, fora, também não estão lá. Quanto a você, o sonho se tornou sua realidade, e onde você realmente está se mantém fora do seu conhecimento. É como descreve um curso em milagres. Todo o teu tempo é aplicado em sonhar. Teu dormir e teus sonhos despertos têm formas diferentes e isso é tudo. Seu conteúdo é o mesmo.
O Divino Espírito Santo está sussurrando o mesmo tipo de coisas para você agora, mesmo nesse sonho, que você sussurraria para uma criança de 4 anos que sonha agitado na cama à noite. Ele está dizendo coisas como: olhe, isso é apenas um sonho. Você não tem de se atormentar. O que você está vendo não é verdadeiro. E todos os problemas, todas as perturbações, todos os medos e as dores que você sente são, realmente, apenas de certa forma, bobas, porque não há necessidade delas. E elas estão ocupando lugar dentro de um sonho que na realidade não existe. Elas são o produto das mesmas ideias bobas que produziram o sonho em primeiro lugar. E se você consegue ouvir a minha voz neste momento, você já está começando a acordar, porque a verdade consegue ser ouvida no sonho. A verdade não está no sonho, mas ela consegue ser ouvida no sonho. Quando você começa a conhecer a verdade, que é comunicada a você pelo Divino Espírito Santo, de muitas formas diferentes você começa a relaxar. Você desperta lenta e gentilmente por meio de um processo casual chamado perdão. Repetindo, você desperta lenta e gentilmente por meio de um processo casulo chamado perdão. Assim como a largata, por meio do processo casulo, vai ser preparada para uma forma de vida mais elevada e menos restrita. Você se prepara para uma forma de vida mais elevada pela mudança de sua percepção do mundo, usando o perdão, seu processo casulo. Como resultado disso, seu sonho se torna mais feliz. Mas essa felicidade não depende do que aparenta acontecer no sonho. Ela é uma paz interior, constante, estável, imutável e permanente, que consegue permanecer ali, com você à sua disposição o tempo todo, independente do que, na aparência, esteja ocorrendo em seu sonho. E daí, quando finalmente você desperta, você vê que você nunca, jamais, em tempo algum, realmente saiu de casa, que é a perfeita unicidade com Deus. Você esteve de fato todo o tempo em casa, sem se dar conta disso. Sua casa continuava ali mesmo, à sua volta, envolvendo você, mas fora do alcance do seu conhecimento. É como J diz no Evangelho de Tomé: o reino do Pai se estende sobre toda a terra e as pessoas não o veem. Com o retorno do conhecimento, você desperta para a realidade do reino e você readquire o conhecimento de que está e sempre esteve a salvo, resguardado e tranquilo em casa. Mas se tudo isso é verdade, então significa que Deus nem ao mesmo sabe que eu esteja aqui, diz Gary. Você está completamente sem entender coisa alguma. O ponto a entender é, você não está aqui e Deus sabe onde você realmente está. E em vez de mergulhar todo nele e tornar real um sonho irreal, Deus tem uma ideia melhor. Ele quer que você desperte e se dê conta de que sempre esteve com Ele. No final, você desperta para o céu, onde Deus sabe o que você sempre está e esteve e de onde jamais saiu. Não houve necessidade de Deus ver seu sonho ou reagir a ele. Como um curso em milagres diz, estás em casa, em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. E diga-me, Gary, onde fica o sonho do tempo e do espaço quando você desperta dele? Pergunta Artem. Em lugar algum, diz Gary. Ele desaparece porque, como qualquer sonho, ele é uma miragem que desaparece, um bruxedo que é desfeito, e agora a realidade se torna a minha realidade. Artem continua. Sim, então quando você desperta do sonho do tempo e do espaço, não há mais tempo nem espaço, o que significa que você não tem mais de ficar por aí por 1 milhão de anos, esperando para despertar de todos. Não há mais ninguém para despertar. Não há ninguém lá fora, senão você, o único ego se mostrando como se fossem muitos. E os que você pensou que estivessem lá fora estão todos já com você no céu, não como corpos, mas como eles realmente são, espírito. Ninguém consegue ser deixado fora da unicidade, e nada consegue estar faltando na integridade. Então, todos que você amou, ou que importaram para você, incluindo animais, estão lá em seu conhecimento. Mais uma vez, não como algo que foi alguma vez separado, mas como algo que jamais consegue ser separado. Nada consegue estar faltando na perfeição. Tudo isso é perfeitamente um, e isso é constante, o que é um atributo que não existe no universo do tempo e do espaço. No entanto, isso consegue ser experienciado por você, mesmo que você consiga aparentar estar num corpo. Eu já tive essa experiência, diz Gary. Por chá.
Nós sabemos disso, e nós conseguimos falar mais a respeito disso mais tarde, porque é a resposta a todas as perguntas. A despeito de sua forma de agir, nós sabemos que você nunca mais consegue completamente crer no ego outra vez. E uma vez tenha tido essa experiência, então se torna mais fácil construir sua casa sobre a rocha, em vez de sobre a areia. A areia representa as areias moventes do tempo e do espaço, onde nada consegue realmente ser firme, exceto o fato de que vai mudar, porque esse é o mundo do tempo e da mudança. Então, a única coisa que você sabe, com certeza, é que isso não será o mesmo daqui a 1 minuto. Mas a rocha é permanente, é algo com que conseguimos contar. Gary: uma vez você tendo experienciado a realidade, mesmo que breve, então tudo nesse mundo fica sendo apenas um tipo de cocô de galinha, comparado ao que está à sua disposição? Sim, e você faz bem em lembrar-se de fazer a escolha certa entre os dois, responde Artem. Você não é perfeito, mas está indo bem e estamos contentes por isso. Obrigada, olha, posso usar algum desse material em meus workshops? Você usa o primeiro livro em seus workshops, não usa? Pergunta Artem. Eu tomo isso como um sim, então o que parece acontecer aqui no mundo pode parecer e ter a sensação de real, mas não é. As imagens que vejo em meus sonhos à noite são projeções da minha mente. Eu as estou vendo como uma parte da minha mente, e elas de fato estão sendo projetadas por outra parte da minha mente, mas essa parte que projeta está oculta. E durante o dia, tudo o que estou vendo com os olhos do corpo é a projeção de algo em minha mente que eu secretamente creio ser verdade a respeito de mim mesmo, feita por minha própria mente inconsciente. Exatamente como Freud disse que todos em seus sonhos são realmente você mesmo, acaba sendo que todos em nossa vida são também um símbolo de nós mesmos. J sabia disso, e sendo um cara bem esperto, ele se deu conta de que, ao julgar e condenar os outros, resulta que tudo o que as pessoas conseguem é manter suas próprias falsas identidades do ego em seu lugar. Mas se perdoarem no verdadeiro sentido do perdão, então desfazem a identidade falsa do ego e retornam ao espírito. Artem: sim, e é interessante notar que Freud não usou exatamente a palavra ego. Ele usou a palavra Ich, que em alemão significa eu e que designa a identidade pessoal. Você poderia combinar isso com o termo budista todo abrangente ego, e o que você vai ter é um ser que, incorretamente, pensa ter uma identidade separada de sua fonte. Por chá. E eu estou contente que você esteja falando a respeito de desfazer o ego. É definitivamente insuficiente apenas dizer às pessoas que o mundo não seja real. Isso não leva ninguém a lugar algum. É verdade que saber que o mundo seja uma ilusão é uma parte necessária do retrato, mas é unicamente o perdão verdadeiro a respeito do qual falaremos muito mais no final que desfaz o ego. Sem o perdão, pouco progresso é feito. Tudo gira em torno de como você pensa e em que acredita. Se você pensa, crê, que a pessoa que você está vendo ou lembrando-se dela seja um corpo, então você pensa e crê ser também um corpo. Se você pensa, crê que a pessoa seja espírito, então você crê ser espírito. É assim que é traduzido o seu pensamento, crença, por sua própria mente inconsciente. Não há como escapar disso. A maneira que você pensa da outra pessoa determina como você, afinal, se sente a seu próprio respeito. Nós faremos um pouco mais da revisão com você mais tarde. É engraçado, diz Gary, como o curso, um documento espiritual que usa a terminologia cristã, consegue incorporar nele tantas ideias budistas. Talvez seja por isso que alguns cristãos ficam relutantes em abraçá-los. Sim, diz Artem, cristãos conservadores não reconhecem o curso. Isso está bem, eles também não reconhecem no Hooters, brinca Gary. É isso. E dessa maneira, as pessoas não reconhecerão. Queremos deixar claro que nós só apareceremos para você e jamais apareceremos para ninguém mais ou daremos informação canalizada para ninguém mais. Não estou reclamando, mas por que isso? Pergunta Gary. Isso é simples, responde por chá. Ellen Schuckman levou 7 anos e meio escrevendo um curso em milagres. Antes disso, todos os que canalizavam eram canalizadores em transe. Quer tenha sido o médico e leitor psíquico Edgar Cayce ou Jane Roberts, que canalizava 7,
Pessoas que recebiam informações de uma fonte mais elevada, elas próprias não as ouviam e por isso precisavam de um instrumento que as tirasse do caminho e permitisse que informação viesse através dela. Como o próprio Um Curso em Milagres diz, só alguns poucos ouvem de fato a voz por Deus. Mas então, depois que o curso saiu e as pessoas ouviram que essa mulher estava simplesmente ouvindo a voz de Jesus, a manifestação do Divino Espírito Santo, então, de uma hora para outra, todo mundo passou a ouvir a voz de Jota ou do Divino Espírito Santo, mesmo que você tivesse o curso dizendo que não conseguiam. A razão é óbvia. Se as pessoas conseguiam ouvir a voz do Espírito Santo, então elas não precisavam realmente entender o curso ou fazer o trabalho de perdão que ela pedia deles. Precisariam? Eles não precisariam olhar para o ego ou para a sua culpa inconsciente ou fazer nada a respeito disso. Em vez de aceitar o desafio de alcançar todo um novo nível que Jota lhes estava oferecendo, pelo mesmo tipo de trabalho de perdão que ele praticou, elas conseguiriam simplesmente fazer seu próprio curso à sua vontade. Então, imediatamente, você teve pessoas atuando como professores do curso, que não conseguiam, possivelmente, ter tido tempo para aprendê-lo e fazer o trabalho, e antes que você percebesse, você tinha pessoas reportando que Jota estava dizendo coisas a eles que, em verdade, contradiziam o que ele havia dito em Um Curso em Milagres. Nós não queremos pessoas fazendo a mesma coisa com nossas palavras. Então, aqui há um renegador. Se alguém alguma vez disser que Artem ou Purchá estejam aparecendo a eles ou falando com eles e dando a eles informação, agora ou no futuro, então estão enganados. Isso não seremos nós. Nós jamais faremos isso. Dessa forma, ninguém conseguirá alguma vez contradizer nossas palavras em nossos nomes ou comprometer o que estamos dizendo. Deixaremos os defeituosos relatos dos ensinamentos de Jota e do Divino Espírito Santo para esses que reivindicam estar inspirados pelo curso sem jamais realmente tê-lo aprendido. Gary, essa é uma declaração bem provocante e alguns podem tomá-la como um tanto áspera. Ademais, eles não conseguem sentir sua atitude amorosa sem vê-los. Purchá, sinto muito, Gary, mas alguém tem de destacar essas coisas. Leva muitos anos de prática para atingir um progresso significativo, mas uma porção de pessoas quer saltar para o fim sem utilizar os meios que é o perdão. Eles querem ser um mestre sem ter sido um estudante. É por isso que estamos contentes que você se apresente apenas como um estudante, que compartilha suas experiências e passa adiante o ensinamento. Se você tentar ser mais que isso, então coisas estranhas acontecem. Por exemplo, há um casal dos assim chamados professores do curso que se puseram como líderes de culto. Algumas vezes isso é óbvio de que isso é o que está ocorrendo e algumas vezes isso é mais sutil. Em qualquer caso, se um professor ou seus assistentes tenta fazer você deixar alguma propriedade pessoal para eles ou fazer grandes doações, algo está podre na Dinamarca. O mesmo seria se eles quiserem que você more em suas instalações. Isso fica claro que o curso não tenciona ser usado como uma fuga da sociedade, mas usado como uma ferramenta para perdoar a sociedade. Invariavelmente, líderes de culto apresentarão uma fachada de serem infalíveis, em vez de dar poder a você para que faça seu próprio trabalho de perdão, que claramente é a intenção do curso. Eles tentarão levar você a pensar que é estando em sua presença e seguindo-os que leva à iluminação. De fato, você experienciará um deles pessoalmente dentro de poucos meses. Não reaja a ele. Em vez disso, perdoe-o e saiba que ele é um bom exemplo do que acontece quando você não sente a necessidade de aprender e praticar o curso e decide, em lugar disso, mascarado de mestre, o tempo todo usar pessoas. Gary, nada disso é novo no mundo. Mas por que esses líderes de culto precisam dizer que estão ensinando o curso? Por que eles apenas não usam a Bíblia ou alguma outra coisa? Purchá, algumas vezes usam a Bíblia e outras coisas e misturam-nas com o curso, o que você mesmo também não deveria fazer, a não ser que esteja sendo absolutamente verdadeiro a mensagem do curso e esteja usando essas outras coisas como ferramenta de contraste ou suporte. É possível fazer as duas coisas, ensinar e praticar o curso? Pergunta Gary. Possível? Sim.
Difícil? Absolutamente sim também, responde Artem. A única maneira de fazer isso é de sempre se lembrar para que tudo serve, que é o perdão. Você, querido irmão, nem sempre se lembra imediatamente disso, mas no final acaba se lembrando. Seu perdão não é perfeito, mas é persistente. E desde que o faça, você fará bom progresso. O tempo de demora do perdão simplesmente contribui para seu sofrimento. Gary: então, o tipo de perdão de que você está falando deve também ser aplicado aos líderes de culto a quem você se referiria agora? Sim, e como dissemos, você terá a oportunidade de perdoar um deles em pessoa, assim como você terá muitas novas experiências para perdoar nos próximos vários anos. Ótimo, é como eu preciso, mais oportunidades de perdão, diz Gary. Lembre-se, isso é o que levará você para casa mais depressa, diz Artem. E o que dizer da meditação? Pergunta Gary. Porchat responde: a melhor forma de meditação é do tipo de que ensinamos a você antes, no final do capítulo chamado Oração e Abundância. Esse tipo de meditação, de fato, reflete a forma de oração original, silente e realmente que trata da união com Deus, colocando Deus em primeiro lugar e reconhecendo-o como sua verdadeira fonte. Isso não apenas ajuda você a desfazer a separação em sua mente, mas também consegue resultar no efeito posterior de inspiração. Estou contente que você continue a fazer essa meditação por 5 minutos pela manhã e por mais 5 minutos à noite. Isso é realmente tudo o que você precisa. Não há melhor maneira de ficar inspirado. Você simplesmente se perde no amor de Deus, sente gratidão em relação a Ele e se imagina sendo perfeitamente uno a Ele. Lembre-se sempre de algo, no entanto. Não há substituto da prática do perdão, e isso é a vida espiritual na pista rápida, que nosso irmão J ensinava pelas nas 2 palavras há 2000 anos atrás. O que há a respeito de estar no agora? Artem responde: onde a prática do esteja aqui agora levará você é para o aqui. Com certeza isso relaxará você, mas sozinho não levará você para casa. Um aspecto desse tipo de sistema é de vigiar seus julgamentos, mas vigiar seus julgamentos não é exatamente perdoá-los. E o agora experienciado não é o eterno sempre do céu exatamente, que só consegue ser consistentemente experienciado quando o ego haja sido desfeito pelo Divino Espírito Santo completamente. Isso exige que você cumpra sua parte no perdão e que o Divino Espírito Santo cuide da parte do encargo dele na profundeza de sua mente inconsciente, que você não enxerga. Então, à medida que você segue, você terá experiências que lhe indicarão que você está no trilho certo. Algumas vezes será simplesmente uma sensação de profunda e consistente paz interior. Isso é muito mais importante do que você consegue se dar conta. Se a paz é a condição inerente do reino, então sua mente tem que ser retornada a uma condição de paz, antes que ela consiga reentrar no reino. De outra forma, ela não se acomodaria nele. Isso seria o mesmo que tentar acomodar um bloco quadrado num espaço circular. A paz de Deus, que traz entendimento, é um pré-requisito para retornar ao lar. Repetindo, ela não é conquistada em base permanente, até que toda a culpa inconsciente haja sido removida da mente pelo Divino Espírito Santo. E lembre-se do que lhe dissemos a respeito de ensinar. Nada há de errado com a repetição. De fato, repetir é essencial. Você já disse isso, diz Gary. Engraçado, no entanto, você sem dúvida teve a experiência de ler um parágrafo no curso que você sabe ter lido antes, mas sente como se você o estivesse lendo pela primeira vez, diz Artem. E continua. Isso também acontece quando as pessoas releem o desaparecimento do universo. Elas sabem que já viram as palavras antes, mas aí as estão aceitando num nível completamente diferente. As palavras não mudaram, mas as pessoas mudaram. Um pedacinho a mais do ego foi desfeito e agora elas estão vendo as palavras por outro ângulo. A repetição é importante, não apenas no aprendizado dessas ideias, mas na prática do perdão também. Algumas vezes isso pode parecer como se você estivesse perdoando a mesma coisa outra e outra vez. Você perdoa as pessoas com quem trabalha, daí você retorna no outro dia e elas continuam ali. Mas mesmo que pareça que você esteja perdoando a mesma coisa, isso é uma ilusão também. O que realmente está acontecendo é que mais culpa inconsciente está vindo à superfície de sua mente, e isso é a oportunidade para você liberá-la e se livrar dela pela reiteração do perdão. Porchat. Nós nos vamos em breve, mas estaremos de volta em 2 meses. Quando retornarmos, falaremos de poder real, o que ele é e de como usá-lo.
Isso, no final, conduzirá a uma prática mais profunda do perdão, que mostrará a você como acabar com a reencarnação, usando as próprias coisas que surjam diante de sua cara, no mundo onde você parece existir e trabalhar. Eu não trabalho aqui, sou um consultor, diz Gary. Você quererá romper o ciclo repetitivo de nascimento e morte, não é? Pergunta Artem. Com certeza, responde Gary. Mas você me disse, na última vez, que irei ainda voltar para mais uma existência. Então, que história é essa? Se vou aprender como terminar a reencarnação, então por que tenho que voltar outra vez? Artem responde. Jamais se esqueça, Gary. O Divino Espírito Santo consegue ver tudo e você consegue apenas ver parte disso. O curso ensina que o Divino Espírito Santo reconheceu tudo o que o tempo contém e o deu a todas as mentes, para que cada um consiga determinar de um ponto em que o tempo esteja acabado, quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Você já parou para pensar que o seu retorno, mais uma vez, consegue ser uma grande ajuda para outros? Você realmente só precisa ter uma grande lição de perdão e aprender nessa existência. Pela prática do perdão em pequenas coisas, bem como aquela coisa grande, você servirá de exemplo a outros. Como por chá, você também é uma grande ajuda para mim. Usualmente, sua existência final não é apenas uma grande existência para você pessoalmente, mas é onde você desempenha um tremendo serviço a outros, talvez publicamente, mas muitas vezes não. Tudo se encaixa junto como um holograma que é. Para que todas as mentes determinem quando são liberadas, cada um tem que cumprir sua parte para trazer. Uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. Então, cumpra sua parte, irmão, e seja grato. Você tem tempos fascinantes à sua frente. Outros também o terão. Lembre-se de que dissemos que há mais pessoas hoje do que jamais houve nesse planeta, que tanto estão iluminados ou serão iluminados nesses tempos. Você está ajudando pessoas a chegarem a isso por compartilhar os ensinamentos. Algumas delas não terão nem de retornar outra vez, parcialmente por sua causa. Não há melhor vocação que compartilhar a verdade com outros e perdoar enquanto você segue em frente. Puxa, há 2 meses de agora você vai estar viajando pela primeira vez, voando por todo o país e difundindo a mensagem. Você estará um tanto nervoso e sendo provado no início, mas isso passará se usar isso, como sempre, para o perdão. Para isso que serve. Pratique e você está bem. Estaremos de volta com mais logo depois do retorno de sua primeira viagem cruzando o país. Hope, isso é bacana, diz Gary. Nunca estive em tantos lugares, vocês sabem. Artem. Apenas se lembre que isso tudo é um sonho e quão feliz seja esse sonho, tudo depende de seu perdão. Artem e Porchá então desapareceram, instantaneamente, mas eu senti uma satisfação profunda que meus amigos estivessem em minha vida outra vez. Eu havia me maravilhado com tudo o que havia acontecido no ano anterior e me senti bem por ter algum treino. Não tive ideia no momento da profunda extensão em que eu seria desafiado por ambos e em minha vida nos próximos 2 anos.